Olá a todos, vamos mais a uma aulinha de química aqui. Dessa vez é geometria molecular. Eu vou abrir aqui a projeção para a gente começar o assunto aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. É aula 11, né? Página 576, geometria molecular, ok? Então vamos lá. Quando você tiver dois átomos, só dois átomos, você consegue passar uma reta sobre eles, uma linha. Chamamos de geometria linear. Eu coloquei ali em cima x ou x2, com um exemplo fica mais fácil, quer ver? Ó, você tem, por exemplo, HCl, tem dois átomos, tá vendo? Ó? Esse aqui é do tipo AX, né? São átomos diferentes. Agora, por exemplo, H2 seria X2, átomos iguais. Quer dizer, pode ser átomos iguais ou diferentes, tudo bem? Outra coisa, a ligação pode ser simples, pode ser dupla, pode ser tripla, não interessa, tá? Se você tiver dois átomos, sempre você consegue passar uma linha por eles, a geometria é linear, não importa que família da tabela periódica ele esteja, tudo bem? Tá? Então é isso, né? Com geometria linear é isso. Agora, quando você tiver três ou mais átomos, tem um assunto chamado nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que eu vou te mostrar agora, tá? Vamos definir o que é nuvem, o que é o átomo central, tudo bonitinho, tá? Fica calmo que você vai entender isso aqui bonitinho. Olha só, ó, nós chamamos isso de teoria da repulsão máxima das nuvens eletrônicas. E vem até uma piada, não é muito boa a piada, mas vamos lá, né? Ó, o que uma nuvem disse para outra? Nuvem não. Quer dizer, uma nuvem não gosta da outra. Quer ficar o mais longe possível da outra nuvem, tá certo? Então, o que é uma nuvem? Eu até brinco que qualquer porcaria eletrônica que você colocar ao redor do átomo, né? Então, a nuvem pode ser, olha só, pode ser uma ligação simples, ou pode ser uma dupla, ou uma tripla, ou uma dativa, ou um par de elétrons que sobraram ao redor do átomo central. Qualquer um desses exemplos que eu te dei é considerado cada um deles uma única nuvem, sim? E aí, né, aqui nós vamos ter três possibilidades, ó. Duas nuvens, aí só tem uma possibilidade, que é linear. Com três nuvens, você vai ter geometria angular ou triangular. E quatro nuvens, pode ser angular, piramidal ou tetraédrica. Primeiro, eu quero que você só pense nas nuvens. Ó. Aqui tem um átomo central, duas nuvens, a maior distância possível é elas abrirem os braços o máximo possível, tá vendo? Ó? Então, ficaria 180 graus, fazendo uma reta, né? Agora, se eu colocasse mais uma nuvem nesse átomo aqui, ó, se viesse mais uma nuvem aqui em cima, ela empurrava essas para longe dela, ó, sai daqui, não vem não. Então ficaria 120 graus entre cada uma, né? E aqui você poderia pensar que ficaria 90 graus, mas não. Ele abre no espaço, formando uma figura, nós chamamos de figura tetraédrica, porque são quatro lados iguais. E aí os ângulos, que são difíceis de calcular, viu? E ninguém pede para você fazer isso, são de 109 graus e 28 minutos. Nós vamos chamar de 109 graus e meio, tá certo? Vamos num quadro com exemplos agora, um por um, para você tentar entender isso aqui, tá certo? Devagar, tudo bonitinho, você já vai entender. O bom do vídeo é que você volta várias vezes para chegar na conclusão que você quer, tá certo? Essas imagens também vão para vocês, fica sossegado. Ó, vai ter um quadro que tem nuvens ao redor do átomo central, os periféricos não interessam, tá? Aqui o nome da geometria e aqui exemplos. Então vamos lá. Duas nuvens, já te falei, abre o braço, né? Ó, sempre vai ser linear. E aqui que eu vou tentar te explicar o que é átomo central e nuvens e você vai entender, tá? Olha só, ó. Nesse primeiro exemplo, o carbono é um átomo central. Aqui no segundo exemplo também é o carbono. E nesse daqui é o berílio. Ao redor deste carbono tem duas duplas, quer dizer, duas nuvens. Ao redor desse carbono tem uma simples e uma tripla, duas nuvens. Ao redor do berílio tem duas simples, duas nuvens. Quer dizer, a nuvem é uma simples, ou é uma dupla, ou é uma tripla. Tudo bem? Tá. E aí eles vão ficar linear, quer dizer, a maior distância possível que elas ficam uma da outra, essa daqui, ó, 180 graus. Belezinha? Bom, com três nuvens nós vamos ter duas possibilidades. Eu vou abrir essa parte aqui inteira para você enxergar legal. Já te explico melhor, tá? Então vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Primeiro vamos enxergar que esse enxofre é o átomo central. E aqui embaixo também eu tenho um outro enxofre, né, que é o átomo central. Aqui um oxigênio e aqui um carbono. Então o átomo central é esse do centro, do meio. Nuvens, ó, esse enxofre tem uma dupla. Eu vou usar dativa que fica mais fácil para a gente entender, tá? E aqui um par de elétrons excedentes, tá vendo? Ó? Então tenho uma, duas, três nuvens. E aqui compara muito bem, ó, o SO2 e o SO3. Isso é bem legal de comparar, ó. Porque
esta nuvem que está sobrando aqui, ó, ela pode satisfazer um oxigênio que viria, formando o SO3, tá vendo? Então, presta atenção nessa frase minha que é boa. Uma nuvem ocupa lugar no espaço ligada ou não, tá? Então, as três nuvens sempre vão abrir desse jeito aqui, ó. Se você colocar só dois ligantes ao redor do central, quer dizer, tem o central, né? E eu coloquei duas ligações, né? Dois ligantes, né? Aí ele fica geometria angular. Até brinco, né? Que é geometria chifrudinha, certo? Chifrudinha, forma um chifrinho assim, tá vendo? Ó? Angular, tal. Então aqui ó, o SO2 é angular, o ozônio, né, o O3 também é angular. Já o SO3 você consegue passar um triângulo aqui, ó. Eu gosto dessa que é bem bonitinha, né? Você passa um triângulo aqui, ó, ela fica triangular ou trigonal plana. Trigonal plana é um triângulo no plano, tá certo? Quando o carbono faz uma dupla e duas simples, tá vendo? Ele forma esse triângulo aqui, ó. Triangular. Tudo bem? Isso são com duas nuvens e agora três nuvens, né? E com quatro? Já te disse, né? Com as quatro nuvens, elas abrem no espaço assim, ó, para ficar o mais longe possível. Eu vou começar a explicação de baixo para cima, que é mais fácil, tá? Então, em primeiro lugar, esse carbono é o átomo central. Ele tem uma, duas, três, quatro ligações ou quatro nuvens, que aqui coincide, né? Ligações e nuvens, tudo bem? Você fez as quatro ligações bonitinhas aqui, tá vendo? Ó? Você consegue aqui embaixo fazer um triângulo e depois fechar mais três triângulos ao redor deles. Ou seja, essa figura tem quatro lados iguais. É uma pirâmide tetraédrica. Pirâmide tetraédrica. Na amônia, no NH3, o que acontece é o seguinte, ó. Este par de elétrons sobra porque o nitrogênio tem 5 elétrons, né? Ele faz 3 ligações, sobra um par de elétrons. Este par de elétrons que sobra, ele fica aqui em cima, ocupando espaço, como eu já te disse isso, né? Só que assim, ele chama isso aqui de piramidal porque a pirâmide fica mais achatada, tá vendo? Ó? Aqui você forma um triângulo embaixo e fecha uma pirâmide com esse N, né? Piramidal. Tudo bem? No caso da água, tá vendo? Ó? O O tem 6 elétrons, faz duas ligações, sobram 4 elétrons, dois pares, né? Ó, então ele tem uma, duas, três, quatro nuvens, que abrem desse jeito aqui, tá? Só que como você coloca só dois ligantes, você consegue de novo passar o chifrinho aqui, ó. Então, de novo, ela é angular. A água é o exemplo de angular mais famoso que existe. Tudo bem? Vamos fazendo alguns exercícios que vai ficar mais fácil para vocês, certo? Olha só, essa primeira questão ele quer que você coloque o nome da geometria ali na frente e o ângulo. Tá certo? Eu vou recortar o exercício, né? Ó, a gente fazer por partes. Esse primeiro exemplo não tem nem que pensar. Ó, dois átomos, não importa se aqui é simples, duplo, tripla, sempre linear. E quando for linear é 180 graus. Tá? Agora, olha para cá. Ó. Esse carbono tem uma simples para cá e uma tripla para lá, certo? Duas nuvens, só duas nuvens ao redor central, 180 graus, linear. Tudo bem? Agora, olha esse oxigênio aqui. Ó. Ele tem uma dupla, essa ligação aqui, né? Ó, e este par de elétrons você tem três nuvens, certo? As três nuvens sempre abrem assim, ó. Né? E como eu coloquei só dois ligantes, ela fica angular. Quando é angular, o ângulo é mais ou menos 120 graus. Só que presta atenção, ó, eu vou pular esse exemplo aqui no meio e vou para esse aqui de baixo. Ó. Esse aqui também é angular, mais ou menos 109 graus e meio. Esse ângulo eles não vão te perguntar, viu? Depois eu falo mais sobre isso. Leia aqui embaixo essa frase, ó. Quando você tiver três átomos, tá vendo? Ó, O3, H2S, água, tá? Quando o elemento do meio, central, for da família 6A, família do oxigênio, do enxofre, olha aqui, ó, aqui é enxofre, e na de cima lá é o oxigênio, certo? A geometria sempre será angular. Ah, então se for H2S, H2O, né, SO2, O3, vai ser tudo angular porque o cara do meio é oxigênio ou enxofre, família 6A, vai ser sempre angular. Isso com três átomos, né? Agora aqui já tem no total quatro átomos, né? E aqui você percebe que você fecha o triângulo bonitinho, né? Ó, aqui a geometria triangular e o ângulo é 120 graus. Sim? Eles vão me perguntar esses ângulos para vocês. Olha, eles perguntam da linear, que é meia circunferência, fácil, né? 180 graus. Pergunta essa daqui, ó, triangular. Pensa bem, ó, circunferência tem 360 graus, divide por 3, costuma dar 120 graus, né? Essa aqui eles não perguntam para vocês, tá bom? Certo? A outra parte da questão, ó, NH3 e CCl4, né? Ó, eu já abri aqui a resposta, né? Ó, quando o carbono fizer quatro ligações, sempre é um tetraedro, tá bom? E o ângulo é esse. De vez em quando eles perguntam para o carbono qual é esse ângulo. Você decora esse número aqui, ó. Calcular isso é bastante difícil. Sim? A piramidal eu guardei assim, ó. Ele parece muito com a de baixo, né? Ó, só que você arranca um ligante daqui, ó. Sobre essa nuvem, tá vendo? Ó?
Então aqui ficou piramidal, 109 graus e meio. As 4 nuvens, quando você tiver 4 nuvens ao redor do átomo central, que é o caso desses dois casos aqui, ó, elas sempre abrem de forma tetraédrica, né? Mas você chama de tetraédrica só essa que você coloca os 4 ligantes. Quando você omitir um deles, fica piramidal. Sim? Então, só vou repetir essa parte, tá? As duas são pirâmides. É que a de baixo é mais regular, os 4 lados são iguais, 4 lados iguais, tetraedro. E aqui em cima é só uma pirâmide, que não tem 4 lados iguais. Ela é mais achatada, mais feinha. Tá bom? Essa é a primeira questão, que é longa para explicar a matéria para vocês mesmo com exemplos, tá certo? A segunda questão, ela é muito grande para eu ler para vocês. Eu resumi. Depois você lê, que ela é interessante, tá? Mas você deve saber já esse assunto. E eu vou te mostrar aqui, vou grifar, né, a parte importante dela. Ó. Ele fala assim, ó. Moléculas com geometrias e propriedades semelhantes devem causar as mesmas sensações. Depois ele fala assim, ó. Dessa forma, as moléculas que devem provocar ao ser inaladas isoladamente e em concentrações adequadas sensações semelhantes, quer dizer, né? Ele quer moléculas com a mesma geometria, tá? Daria para você arriscar um pouco daqui, quer ver a resposta? Vou ficar entre duas, quer ver, ó? Aqui tem 4 átomos, aqui só tem 2, né? Não pode ser igual. Aqui tem 5 átomos, só 3, não pode ser igual a C, tá? Na E, 2 átomos para cada um pode ser, tá? A B também, ó, aqui tem 3 átomos e 3 átomos pode ser. Aqui tem 2 e aqui tem 4, né? Então eu ficaria só entre a B e a E como resposta. Você vai ver que é meio que por aí mesmo, ó. Vou fazer todas elas, tá? O NH3 é o exemplo de molécula piramidal mais famoso que existe. E 2 átomos é sempre linear, ó. Quer dizer, 2 átomos é sempre linear e a amônia é a piramidal mais famosa que existe. Então, geometrias diferentes, A está errada. Na B, a água é a angular mais famosa que tem. E o O3, tá vendo? Aqui eu tenho aquela história, né? Eu tenho 3 átomos em cada uma. E o do meio, o cara do meio é da família 6A. Então sempre vai ser angular. Tá certo? Você pode ir por aí. Na C, tá vendo? Ó? Se o carbono fizer 4 ligações simples, não importa com quem, sempre vai ser tetraédrica. Pode guardar essa, tá bom? Aqui é SO2 igual a de cima, ó. O elemento central é da família 6A. 3 átomos. O do meio for da família 6A, ou 7 porquinhos, né? Oxigênio e enxofre, que vai aparecer, vai ser angular. 2 átomos é linear. E o NH3, de novo, ó, piramidal. A mais famosa piramidal que existe, tá bom? Certo? E aí, tá vendo, ó? 2 átomos linear. 2 átomos linear, não importa quem é, tá certo? Aí qual que é a resposta, né? Porque tem que ter geometrias iguais. Na B tem geometrias iguais e na E também. A resposta é a E, sabe por quê? Porque a água não tem cheiro, né? A água é inodora, tá? Em termos de geometrias, são iguais, né? As geometrias da água e do O3 são angulares, né? E as geometrias do HCl e HBr são iguais. Só que a água é inodora. Eu queria que você soubesse isso, tá certo? Tá. Terceira questão, que é a última. Olha, resumindo de novo, né? Ele quer saber o que é que tem ligações covalentes formando geometria angular. Angular, né? O item A fala assim, ó. A descrição apresentada acima corresponde a uma molécula de dióxido de carbono, que é o CO2. CO2 é assim, ó. É a molécula linear mais famosa que existe, tá? Não é a A. B. A descrição é compatível com uma molécula de água, que apresenta ligações covalentes simples entre os átomos de H e oxigênio? Sim, porque a água é angular, mais famosa que existe. Resposta B. Gente, obrigado, são de todos, né? Até a próxima. Beijo a todos, bye bye. Molde beijos.